Olá! Por vezes pensamos que conhecemos alguém porque nos encontramos com essa pessoa no nosso dia-a-dia, porque é uma pessoa mais mediática, porque também tem diversos cargos públicos, mas será que é mesmo assim? O meu convidado de hoje nasceu a 10 de julho de 1959, em Santa Cruz, Praia da Vitória. É engenheiro civil e também do ambiente. De 1996 até 2012 foi secretário regional com diversas pastas, desde a cultura, a ciência, também a educação, e em 2013 foi eleito pela primeira vez presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Depois de 3 mandatos consecutivos, eis que em 2025 é eleito presidente da Assembleia Municipal de Angra. É conhecido por muitos e carinhosamente tratado por professor, já foi então secretário, também presidente, é também conhecido por José Menezes, José Gabriel, mas sobretudo Alan Menezes. Olá, como está? Boa tarde. Aqui muitos nomes para a mesma pessoa. É verdade, muitos nomes para a mesma pessoa e nomes que foram variando consoante o contexto. A maior parte das pessoas, particularmente aqueles que me conhecem desde criança, chamam-me José Gabriel ou José só, e portanto esse nome é o nome mais familiar. Mas depois, com a entrada na política, e talvez, creio eu, por influência do outro Alan, do Alan Oliveira, o nome Alan ganhou uma certa preponderância. E eu acabei por ter 2 nomes que se aplicam em contextos diferentes. Eu, normalmente, consoante as pessoas, aquilo que me chamam, eu sei de que lado é que eles vêm. Do lado da política, Alan, do lado da vida pessoal, José Gabriel. Mas nunca foi chamado de tenente, era o apelido de um dos seus avós. Nos altares, muita gente assim me chama também. Era o apelido da família do meu pai e da família dos meus avós, uma família que já tem este apelido há um par de séculos. Por alguma patente militar? Eu nunca, a minha especialidade não é propriamente a genealogia, não sei o que é que aconteceu, mas eu sei que desde há pelo menos um século e meio é assim que as pessoas conhecem a família. Vamos aqui à infância, aos altares. Qual é a primeira memória que tem? Se a memória mais antiga? Eu não tenho assim memórias muito antigas. Há pessoas que se lembram de coisas de quando eram crianças muito pequenas, não é bem o meu caso. Eu não tenho assim memórias muito pequenas, mas lembro-me dos meus tempos da escola de primeiro ciclo e até mesmo de algum período anterior, particularmente na relação mais com os meus avós. Eles foram muito importantes na sua vida? Creio que sim, foram importantes. Eu tinha 2 avós, os meus 2 avós eram muito diferentes. O do lado do meu pai era um lavrador e era uma pessoa com um comportamento social um bocado reservado. Do lado da minha mãe era um homem muito virado para as coisas da cultura, era cantador, era uma pessoa que escrevia danças e, portanto, tinha assim uma relação diferente com a vida social. Portanto, eram 2 ambientes completamente diferentes dos 2 lados da família. Um avô que fazia danças, mas que o neto, o Alan, é que passava muitas vezes para o papel. O meu avô tinha dificuldade em escrever, ou seja, escrevia muito devagar. E de vez em quando ele quase sempre tinha que recorrer a um escriba, que era mais fácil. E depois, nessa altura, o Alan pequenino, o que é que ambicionava ser? Ambicionava ser dos altares? O que é que ele queria ser quando fosse grande? Bom, o meu pai era eletricista, trabalhava na base, eletricista na base. E eu gostava muito das coisas de eletricidade, eu trabalhei de eletricista e gostava daquilo. E, portanto, eu comecei a pensar que se calhar queria ser engenheiro eletrotécnico. E acabei por fazer um percurso liceal voltado para aí. Depois, no fim, por um conjunto de acidentes de percurso, acabei por ir para a engenharia do ambiente. Ex-colegas seus, ou seja, antigos colegas seus do liceu, disseram-me que o Alan parecia, nas aulas, um pouco fora da sala de aula, como se não estivesse muito presente, mas quando o professor fazia uma pergunta, a resposta estava certa. Bom, eu não sei, eu nunca fui uma pessoa dada a apontamentos, tenho sempre uma dificuldade na escrita. Eu, normalmente, quando estou a escrever, particularmente se estiver a escrever alguma coisa que alguém esteja a dizer, como estou a escrever, não fixo aquilo que dizem. E eu sempre tive dificuldade em apontamentos. Muitas vezes os meus cadernos da escola acabavam por ficar em branco, porque
eu preferia estar a ouvir e a tentar perceber o que é que estava a ser dito, propriamente a estar a escrever. E se calhar é isso que fazia com que eu parecesse um bocadinho fora do contexto, porque enquanto a maior parte do pessoal estava ali a tirar apontamentos, eu estava mais descansado, estava mais descansado a ouvir e não escrevia. É licenciado em Engenharia do Ambiente, doutorado em Engenharia Civil e Ambiente pela Universidade de Rhode Island. Como é que foi, primeiro, como é que foi chegar até à capital portuguesa para estudar? Eu tinha a intenção de ser engenheiro eletrotécnico. Só que um dos meus colegas de liceu, com quem nós estávamos juntos e que tínhamos assim um convívio muito próximo, que agora também é meu colega na universidade, o professor Eduardo Dias, ele queria ir para a Biologia. E quando nós nos fomos matricular no então ano propedêutico, que era uma coisa que foi inventada nesse ano, só aconteceu uma vez ou duas, nós fomos inscrever que ele havia lá disciplinas nucleares e complementares. E eu copiei, inscrevi-me nas mesmas coisas que ele se inscreveu. E coloquei a matemática como complementar e não nuclear. Quando foi no fim do ano propedêutico, eu passei todas as disciplinas e até tinha boa nota à matemática, quando me fui inscrever disseram-me não se pode inscrever para engenharia eletrotécnica porque tinha que ter matemática como nuclear. Eu resolvi que não era assim, olha, foi a minha primeira viagem de avião. Aqui na terceira ninguém tratava disso, havia uma senhora que estava em Ponta Delgada que geria o ano propedêutico, a confusão era tanta e naquela altura os telefones não eram o que era hoje. Exatamente. Eu acabei por meter no avião, fui daqui a Ponta Delgada para me matricular. Para matricular, não, para fazer a candidatura. Sim, sim. Quando lá cheguei, a senhora disse, pois, realmente, não pode ser, mas se não ficar colocado na primeira fase, já pode então usar as disciplinas todas. Eu olhei para a senhora e disse, então como é que eu não fico colocado na primeira fase? Só se for para um curso que seja muito difícil de entrar. Ele disse, qual é o curso muito difícil de entrar? Eu disse, tem aqui um que só tem 15 vagas, que era Engenharia do Ambiente, que estávamos no segundo ano de funcionamento. E eu lá copiei 5 ou 6 vezes, já não me lembro quantas linhas era, sempre igual, Engenharia do Ambiente, que era para ficar colocado. Mas ao mesmo tempo, como não fiquei satisfeito com a resposta, escrevi um requerimento ou um protesto dirigido ao Secretário de Estado do Ensino Superior a dizer que não concordava com nada disto, porque não sei o que, não sei lá. Deixei as duas coisas lá. Passado umas semanas, depois fiquei colocado na Engenharia do Ambiente. E lá fui para Lisboa, não conhecia Lisboa, pronto, foi uma mudança complexa, mas lá, pronto, como era costume na altura. Os Sempre jovens, com o apoio da família? Claro, com o apoio da família, mas eu fui sozinho para Lisboa. Sim, sim. Esta coisa de levar alunos à universidade é uma modernice muito moderna. Portanto, eu fui para Lisboa e quando lá cheguei, fui para o curso, comecei as aulas, pronto, não tinha nenhuma resposta de lá do meu protesto, comecei as aulas e comecei a gostar daquilo. Porquê? Porque o lugar era bom. Na altura, a Universidade Nova, a Faculdade de Ciências da Tecnologia, ainda não tinha as suas instalações definitivas, eles tinham alugado uma parte do Seminário dos Olivais, que tinha um magnífico jardim. E aquilo era uma coisa pequena, só havia para aí uma centena de alunos, tudo muito simpático, tudo a correr bem. Entretanto, fui ao técnico umas tantas vezes, estavam nas praxes e naquelas confusões típicas do período depois de 25 de Abril, cheguei à conclusão que afinal estava bem ali. Passado uns tempos recebi uma carta do tal senhor Secretário de Estado a dizer que eu tinha razão e que podia ir para o técnico. Depois lá tive que lhe escrever outra vez, depois, muito obrigado, mas ao final agora estou prefiro ficar onde... E lá me deixaram ficar onde eu estava e acabei por fazer o curso e gostei do curso. Mas depois vai para Rhode Island? Não, eu depois, até chegar a Rhode Island, ainda há um longo caminho. Eu, no meu último ano de licenciatura, na altura havia uma figura que agora caiu em desuso, que eram os monitores. Os professores podiam escolher alguns alunos a quem pagavam uma determinada quantia para serem monitores, seja para ajudarem nas aulas, a tirar dúvidas aos colegas mais novos, fazer coisas de laboratório, aqueles trabalhos complementares. E eu, no meu quinto ano, fui monitor do professor Santos Oliveira, que era, na altura, um homem muito para a frente no seu tempo. Foi, aliás, em Portugal, um dos pioneiros nas questões do ambiente. Ele era de formação na área florestal e até tinha sido diretor, em muito jovem, tinha sido diretor dos serviços florestais de Ponta Delgada, muitos anos antes. E eu comecei a trabalhar com ele e, quando acabei o curso, eu fui imediatamente contratado para assistente na Universidade Nova.
e comecei a minha vida lá e comecei o mestrado em Engenharia Sanitária, porque ele também estava virado muito para as questões Nessa altura sanitárias. não pensava regressar à terceira? Ou... Não, eu não Para tinha bem a aproveitar. certeza, não tinha bem a certeza o que é que queria fazer e comecei por aí. A seguir eu fui para a tropa, fui para a Marinha, tive 2 anos na Marinha e quando saí da Marinha vim para cá. E depois colocou-se a questão do doutoramento e foi aí que eu concorri, fui bolseiro Fulbright e como bolseiro Fulbright fui fazer o doutoramento para os Estados Unidos. Esteve lá quanto tempo? Estive lá quase 5 anos. Quando regressei, voltei para a Universidade Nova, para a Faculdade de Ciência e Tecnologia, do quadro que eu pertencia, e foi só depois disso que eu vim para cá e comecei cá. Primeiro era para estar cá pouco tempo, só para experimentar como é que era, depois é que fui ficando. Foi E diretor fiquei. do Departamento de Ciências, Ciências Agrárias. Mas eu já tinha estado cá. Tinha sido professor associado. Eu fui, assim, da Universidade dos Açores. Dos Açores, exatamente. Membro do Conselho Pedagógico também. Na altura, o que era normal, fui membro dos órgãos que era costume. Portanto, esta minha passagem por aqui, eu já tinha tido uma outra passagem. Eu estive aqui como assistente, depois de sair da tropa, estive aqui como assistente na Universidade dos Açores. Mas depois voltei para Lisboa e, portanto, fiz aqui estas viagens entre um lado e o outro e acabei por ficar aqui e fiz a minha carreira, embora uma carreira que acabou interrompida pelas questões da política. É autor de vários estudos e publicações nas áreas da avaliação de impactos ambientais e gestão de recursos hídricos em regiões insulares costeiras, está correto? Mas isso era o normal na carreira docente, ou seja, a carreira docente universitária tem sempre 2 componentes, aquela que é a componente mais conhecida do ensino, mas tem que ter sempre associado uma componente de investigação. Exatamente. E eu lá fiz o que tinha que fazer no período em que estive só aí. Só que, a partir de certa altura, a partir de 96, acabei por ter também atividade política e a atividade de investigação Ficou. ficou. Mas, ainda assim, ninguém lhe tirou o prémio que venceu em 1989. Isso é um prémio que tem a ver com o doutoramento. E, portanto, Exatamente. Ali das suas, do que teve na base a sua tese de doutoramento, portanto, foi o prémio Excellence in Environmental Research da National Sea Grant Association da Carolina do Sul, não é? Portanto, Não, isso é uma instituição dos Estados Unidos. O prémio, enfim, foi feito ou foi entregue na Carolina do Sul, mas é uma instituição nacional e basicamente isso tem a ver com o processo de doutoramento e a tese e o tema do doutoramento. mas é mais um item no seu currículo, por assim dizer. Não que Hoje em faça a dia, diferença, não é? hoje em dia está um bocadinho desvalorizado, mas isso- Exatamente. Entretanto, na América, conhece uma alemã? minha colega de doutoramento também, e acabamos por casar e cá estamos. Foi sempre o projeto de vida para ser desenvolvido na terceira ou ainda se ponderou ir para a Alemanha? Eu acho que nós nunca tomámos grandes decisões, foram mais as questões de oportunidade. Ou seja, basicamente, quer no que diz respeito à licenciatura, que fui lá parar por um conjunto de vias travessas, quer no que diz respeito a todo o resto que fui fazendo ao longo da vida, foi mais uma questão de oportunidade do que ter uma visão deliberada de que eu quero isto ou aquilo. As coisas foram acontecendo e em cada momento, pois, vai-se tentando tirar o melhor partido daquilo que acontece, mas eu tenho que confessar que nunca tive um plano muito claro do que queria fazer com a minha vida. É uma pessoa calma, sossegada, ou por dentro há aí uma certa revolução? Eu sou normalmente calmo e sossegado, não sou uma pessoa para ter grandes comoções. Aliás, não gosto de grandes comoções em volta de mim, gosto das coisas com calma e com serenidade e faço os possíveis por manter a calma e a serenidade também. Não é? Gosta da sua rotina? Ou não é muito ter rotinas assim, Eu, coisas a muito partir de físicas? certa altura, as rotinas começam-me a irritar. Portanto, gosto de umas mudanças de vez em quando. Por isso é que vai para a Serreta? Eu vim para a Serreta, mais uma vez, também uma coisa não planeada, foi uma questão de oportunidade e que tem a ver essencialmente com o facto de, neste momento, só a minha mulher e eu em casa e nós tínhamos claramente uma casa excessivamente grande para 2 pessoas. Resultado, arranjamos uma casa mais pequena. Porque tiveram 6 filhos e de 2 vezes a cegonha veio mais carregada. É verdade, eu tenho 4 filhos gêmeos. Como é que era quando eles eram mais pequenos para distinguir e depois todo o trabalho de casa?
Bom, isso é um trabalho que, felizmente ou infelizmente, eu nunca fui muito dado a isso. A minha mulher é que acabou por arcar com a maior parte do trabalho de o fazer, mas fez-se e cá estão os 6, felizmente todos a andar bem. E todos longe de casa? Todos no estrangeiro, nenhum deles ficou cá, nenhum deles sequer ficou em Portugal. Todos eles resolveram a sua vida a nível profissional fora. Também a verdade é que todos eles tiveram a oportunidade de estudar cá e estar fora, e acabei por ter uma família super internacional, e nesta altura entre noras e genros, conto para aí umas 5 nacionalidades. 3 netos? Tenho 3 netos, tenho um nos Estados Unidos e 2 em Bruxelas. Sente essa falta de ser avô mais presente? Eu não sei, eu nunca fui avô mais presente. Ou sente Ou essa seja, necessidade? Não, eu acho que em cada momento nós temos que olhar para a vida e ver o que é que ela nos dá. Na verdade, os meus filhos acabaram por seguir o seu caminho, ainda bem que assim foi, e espero que sejam muito felizes no seu percurso. E, portanto, as escolhas deles é que são importantes, não as minhas. Os seus pais, felizmente, ainda estão vivos? É verdade. Embora a minha mãe, numa situação de demência profunda, que é bastante penosa, mas pronto, também faz parte da evolução natural da vida. Envelhecer para si é algo que lida com naturalidade? Não é uma perspectiva que me deixe muito agradável, mas também não tenho grandes escolhas. E agora voltamos um bocadinho atrás, quando se fala da política. Como é que entra para a política? Eu entrei para a política pela mão do Diário Insular. Na verdade, o que aconteceu foi que quando voltei dos Estados Unidos para cá e me fixei aqui, comecei a olhar para aquilo que era a governação dos Açores e achei que os Açores estavam a ser miseravelmente governados. E como tenho algum jeito para a escrita, eu escrevo com alguma facilidade, passei a ter uma coluna semanal no Diário Insular, basicamente a dizer mal do governo. E com o andar do tempo, todos os partidos políticos vieram-me convidar e eu andei por aqui e por ali e acabei também, mais uma vez, sem qualquer grau de planeamento para entrar na vida política. Mas nunca na vida eu tinha sonhado sequer que havia de ter uma carreira política. Como é que escolheu o partido? Bom, eu tenho, do ponto de vista ideológico, eu estou situado aí na área mais liberal, mas com alguma preocupação social. E acabei por escolher por essa via. Ou seja, nada que seja um Estado demasiado interventivo, mas temos que ter alguma vontade de melhorar a situação social do sítio em que vivemos e aí eu fui gravitando devagarinho a caminho do Partido Socialista. Foram 16 anos de secretário regional. Foram 16 anos de secretário regional, tive em todos os governos presididos pelo Carlos César, desde o primeiro até o último. Sempre com pastas nem sempre muito fáceis, até acumulando pastas. Eu tive no primeiro mandato, que foi um mandato muito difícil, porque foi um mandato sem maioria, portanto uma governação muito complicada que exigia uma negociação quase diária. Eu tive uma acumulação de pastas pesada. Eu tinha a saúde e a educação juntos, que só em si já são dois mundos. Depois tinha a segurança social, a cultura, o desporto, o emprego, o trabalho, essas coisas todas. Basicamente, eu quando fui para o governo, assumi as pastas que eram de 3 secretários diferentes do governo anterior. Mas fez-se com sucesso, o que permitiu que nas eleições seguintes tivéssemos uma enorme maioria absoluta. Gosta de desafios? Gosto de desafios, se não gostasse de desafios não metia nessas coisas. Por isso também é que faz as tais equações, resolve as equações de segundo grau nos tempos livres. Equações de segundo grau são fáceis de resolver. Falava no seu jeito para a escrita. Pelo menos tinha um compromisso quase diário de escrever, de contribuir para a enciclopédia, para a maior enciclopédia livre que é a Wikipédia. Ainda mantém esse compromisso? E continuo a manter esse compromisso. Todos os dias? Quase todos? Eu não digo quase todos os dias, sim. Quase todos os dias produzo um escrito qualquer. Já podia ter lançado alguns livros. Para quê? Pelo menos um livro de memórias. Disse nunca. Alguém ia ficar com medo? Não, eu é que ficava com medo. Mas já tinha matéria para isso? Provavelmente, eu nesta altura vou a caminho dos 67 anos. Obviamente que as memórias já são muitas, porque a vida também já é longa. Mas a maior parte das memórias são memórias que é melhor ficarem connosco. Diga-me uma coisa, qual é que acha que é o seu maior defeito? Não, eu não sou bom juiz sobre mim próprio. Portanto, não vou estar a falar maior dos meus qualidade defeitos. também não vai ser. Nem defeitos e qualidades, depende da visão dos outros e não da minha. Muito bem.
E é mais do campo ou da cidade? Sou mais do campo. Eu gosto mais de lugares, olha, como este que nós estamos aqui, lugares mais distinguidos, mas também gosto da cidade. E de vez em quando sabe bem, quando se mora num lugar como este, de passar os dias em Bruxelas ou em Berlim ou num lugar qualquer assim com mais gente. Respirar um bocadinho de poluição também faz bem. Há um bocadinho de poluição e aquele bulício normal das cidades, mas na verdade eu tive a experiência de viver em Lisboa e não gostaria de repetir essa experiência. A qualidade de vida aqui é muito melhor. Música, costuma ouvir? Costumo música com muita frequência. Que tipo de música é que gosta mais? Normalmente música mais para o lado dos clássicos. Não é? Assim digamos assim, uma autora ou... Eu costumo passar particularmente aqueles clássicos do século XVIII e do século XIX, são os meus favoritos. E livros? Também leio praticamente todos os dias. Sim, há algum autor que destaque? Não. Eu leio praticamente tudo o que vai aparecendo. Sabe Sou cozinhar? normalmente um leitor curioso. Quando claro. surge um livro, eu vou ver o que é. Sabe cozinhar? Mal, mas não morria de fome, com certeza. Eu sei que adora doces. É um Isso é problema que verdade. tem. Mas não sei fazer, felizmente para Era mim. isso que eu ia perguntar. Então a sua comida preferida qual é? Gosto de uma boa sopa. Sopa de? Qualquer coisa, desde que seja bem feita. Muito bem. E fruta? Também gosto bastante de fruta. As laranjas, provavelmente, são aquilo que eu mais gosto. Viagens tem feito algumas? Mais do que aquelas que era preciso. Sem serem trabalho. Incluído sem ser trabalho. Qual é assim a viagem daquelas que fez por lazer que tenha marcado? Talvez uma viagem aqui dentro dos Açores, por exemplo, às Flores, é um lugar que eu gosto imenso. Talvez eu diria que as viagens de lazer mais próximas acabam por ser as melhores. Alguma viagem que ainda gostasse de fazer? Não tenho nenhum particular desejo de viajar. Mais caseiro? Mais caseiro, mas claramente vou ter que viajar porque a vida é assim. Particularmente quando se tem uma família que está distribuída pelo mundo, portanto não há outro remédio senão viajar. Nunca telefonaram para si pensando que estavam a falar com o Alan Oliveira? Telefonar não me lembro, mas na rua várias vezes aconteceu. Confundi, eu até quando costumava brincar com o Alan, dizer o Alan, o verdadeiro, que era eu, e o outro. Porque de vez em quando as pessoas confundiam e se calhar alguns, incluído, quando ele infelizmente faleceu, eu vi alguém a escrever que eu tinha morrido. Como é que Mas foi? felizmente não. Qual foi a sensação? A sensação foi que, usando as palavras do Mark Twain, que a notícia da minha morte estava fortemente exagerada. É conhecido pelo seu bom humor, que levou para a política, para a sua vida privada também. Aliás, é sempre muito requisitado no Teatro Angrense pelos grupos de carnaval. Ajuda sempre a fazer ali a festa. É com o humor também que se leva à vida ou é mais uma estratégia bem Não, pensada? a vida tem que se levar com humor, porque não vale a pena nós estarmos a amofinhar demasiado. Até porque isso não resolve nada. Portanto, mais vale levar as coisas com calma e boa disposição, porque é a forma mais eficiente de lidar com os problemas. Há aquele bom ditado que diz chorar não paga dívidas e é verdade, não vale a pena. O que é que lhe tira o sono? Não diga que é a cafeína. A cafeína também, infelizmente, já não me tira. Eu, às vezes bem gostaria que tirasse, mas o efeito começa a ser muito reduzido. Não há muitas coisas que me tirem o sono, felizmente. O que é que ainda gostaria de fazer? Gostaria de viver mais uns anos, esse é o desejo que qualquer um tem e gostaria de ser útil e continuar a fazer qualquer coisa que valesse a pena e é isso que vou tentar fazer. Eu continuo a manter as minhas aulas ali na universidade e vou continuar enquanto houver espaço para mim, porque infelizmente também o número de alunos não abunda e é de ver se encontro ocupações razoáveis por aí adiante. Tem cuidado com a sua saúde? Sim, tenho algum cuidado, faço os possíveis por fazer um pouco de exercício. Costumo andar aí pelos caminhos a pé uns quilómetros para tentar manter algum nível de atividade e faço os possíveis por não fazer coisas que sejam demasiado perigosas, tirando talvez À exceção dos o doces. comer uns docinhos, é verdade. Enquanto vivia na Terra Santa, tinha um grupo de caminhada e chegou mesmo a estar na Câmara Municipal à noite, depois de um dia de trabalho, quererem dar-lhe boleia e dizer que não, que ia para a sua casa na Terra Santa a pé. À custa desse gosto de andar a pé, teve um episódio caricato na Ilha do Pico que envolveu um animal. É verdade,
Eu fiz um animal, não, 2 animais. 2? Eu fiz uma caminhada saindo da Madalena para o aeroporto, tinha demasiado tempo e era muito cedo. E resolvi ir visitar o Museu do Pico. E quando lá cheguei, ou na casa mesmo, as casas ao lado, Portanto, ali o Museu do Vinho, tem o Dragoeiro. Exatamente, ali duas, 3 casas ao lado, estavam 2 simpáticos cães que resolveram adotar-me. E eu, bem que os enxutei, mas eles foram sempre atrás de mim, até o aeroporto. E eu entrei para o aeroporto, eles entraram atrás de mim. E claro que vieram logo ralhar comigo por causa dos cães. Disse, desculpa, mas os cães não são meus, só que os cães vinham sempre ao pé de mim. E claro que o funcionário que lá estava olhava para mim com muito razoável suspeita, porque assim, o cão não é meu, mas o cão dava todos os sinais de ser meu. Exatamente. Eu lá tive que fugir lá para um cantinho e os cães lá ficaram. E lá ficaram. É uma pessoa religiosa? Relativamente. Não sou anti-religioso, mas há pessoas muito mais religiosas do que eu. Apesar de viver na Serreta, continua a fazer o caminho Terra-Chã-Serreta pela altura da Senhora dos Milagres. É por hábito? Também só foi um ano, é o primeiro ano, estou aqui na Serreta. É por hábito? Ou por É mais fé? por hábito. Eu não tenho nenhuma particular crença que caminhar nos abra o caminho para o céu. Não me parece que seja por esse caminho que as coisas se resolvem. É mais por hábito e por convívio. Também é um grupo de gente que já há muitos anos que faz essa caminhada comigo e nós juntamos ali e fazemos a caminhada. Há pouco falava dos livros, quando sabe que sai algum livro, gosta de ler para conhecer. É uma pessoa que, pelo que já percebemos, quem vai a sessões de boas-vindas ou quem ia no Salão Nobre, às suas intervenções iniciais em diversos eventos sobre qualquer temática, o Álamo faz sempre ali uma breve história, uma breve aula de história muito bem enquadrada. As pessoas gostam muito, quer seja em português, em inglês, seja lá em que língua for. Se nós fôssemos agora ver o seu motor de busca, quais eram os temas que iam aparecer mais? Ou é tudo um pouco, que vai pesquisando? É tudo um pouco. Eu normalmente sou curioso e quando aparece qualquer coisa que está referida num livro ou numa notícia, ou, enfim, por qualquer meio chega até mim, qualquer coisa que eu não sei, vou procurar. E, portanto, eu normalmente procuro as coisas mais, mais variadas, porque depende daquilo que eu vou ouvindo. Normalmente não gosto de ficar com a dúvida o que é uma coisa qualquer. Quando eu descubro qualquer citação ou qualquer coisa que eu não sei o que é, vou procurar. Tem uma relação estreita, então, com a internet? Muito estreita. Aliás, a internet, para mim, foi uma grande melhoria. Eu ainda sou do tempo em que ter informação era uma dificuldade e eu valorizo imenso esta disponibilização que a internet trouxe. A internet realmente abriu o mundo a todos nós e, particularmente, a quem vive em lugares como nós, que são periféricos. Há uns anos atrás, nesta terra, um bom livro era difícil de encontrar, os jornais vindos de fora era sempre com uma semana de atraso ou coisa que o valha, por isso nós vivíamos num ambiente muito pobre de informação. A internet veio mudar isso tudo e por isso eu estou extremamente grato a quem teve a ideia. E tem uma página no Facebook, quase que se pode dizer que é um influencer. Algumas das suas publicações têm mais de 100 mil visualizações. Como é que é possível? E normalmente dizem os entendidos, que são publicações medíocres. Portanto, as coisas são assim. Agora, quando foi na campanha eleitoral, eu coloquei umas fotografias e umas coisas, e lá os jovens da comunicação que lá estavam diziam que aquilo estava nojento, aquela fotografia. Mas a minha tinha muito mais gente a seguir do que as deles. Que eu gostava, desculpa lá, ela é nojenta, mas olha... E a verdade é que quando vê que há um comentário que não tem qualquer tipo de fundamento, responde. Não tem qualquer problema em responder. Não tenho problema, quer na internet, quer em pessoa. Coisa que às vezes deixa as pessoas que estão a fazer campanha eleitoral comigo um bocadinho incomodadas, porque as pessoas acham que fazer campanha eleitoral é ser simpático com toda a gente e concordar com tudo o que se diz. E eu, de vez em quando, há alguém que diz uma coisa que eu, desculpa lá, mas... E de vez em quando dou ali as respostas meias ríspidas a algumas conversas, o que deixa os candidatos incomodados, porque acham que estou a espantar os votos. Se calhar estou, mas a verdade é que as coisas são para ser ditas. Eu não gosto de ouvir coisas e não responder. Exatamente, ainda por cima quando sabe que não corresponde à realidade. À direita, à esquerda, ao centro, qualquer partido reconhece as suas qualidades, os políticos têm muito respeito por si. Alguma vez pensou em candidatar-se à Câmara da Praia da Vitória? Eu acho que seria um sucesso. Eu candidatar-me à Câmara da Praia. Nós vivemos aqui num ambiente, e felizmente que assim é, em que temos um certo respeito uns pelos outros.
Se eu me fosse candidatar à Câmara da Praia, o que é que eu estava a dizer? Não vive ninguém na Praia capaz de ser Presidente da Câmara? Eu não acredito que assim seja, há lá muita gente válida e seria um insulto aos paraenses se eu fizesse tal coisa. O que é que mais o entristece na sociedade atual? Eu continuo incomodado com as desigualdades e com a pobreza persistente. É algo que me entristece. Bom, estou a falar naquilo aqui. Sim. Quando nós olhamos a nível global, Aqui mais próximo estão a acontecer demasiadas coisas. Mas aqui, entre nós continuamos a ter aqui uma pobreza que não há maneira de resolvermos. É uma pobreza que não tem tanto a ver com recursos, tem mais a ver com cultura. E é muito complicado de resolver. Nós continuamos a ter aqui famílias que são pobres há gerações e que não se vê caminho de saída para isso. E era importante nós tentarmos resolver esse assunto. Eu sei que é difícil, aliás, se fosse fácil já estava resolvido. Eu próprio já tive responsabilidades nessa área e não consegui resolver e continuo, apesar do tempo e da experiência, a achar que não conheço nenhuma solução razoável, mas é uma luta que tem que continuar. Creio que isso é o pior que nós temos. E isso depois acaba por ir parar ao outro lado. Vai parar na pequena criminalidade, vai parar na falta de empenho no trabalho, que é outro problema complicado que nós temos. Nós estamos numa fase de pleno emprego e ainda assim temos aí uma quantidade grande de gente que não participa na vida económica, que não tem emprego, não tem trabalho, nem interessa nisso. Isso é um problema que nós precisamos de resolver. Como? Não sei, mas que é preciso continuar a procurar soluções e é, digamos, a parte pior daquilo que é a nossa vivência aqui. A nível global, pois nós estamos a viver num momento muito difícil em que a democracia está claramente em recessão e isso é preocupante. Nós temos também o caso daqueles que não deixam ser ajudados. Estou a falar dos sem-abrigo, por exemplo, em que são apresentadas algumas soluções. Pois, mas isso tem a ver exatamente com aquilo que eu há bocadinho falava. São problemas de natureza cultural e que têm a ver com vidas que seguiram um determinado caminho. No caso dos sem-abrigo, a maior parte deles já são homens já com alguma idade em que não há nada a esperar e realmente o melhor que se faz é encontrar uma solução paliativa para os manter, pelo menos, com a dignidade mínima e indispensável e evitar que eles se transformem num problema para a sociedade em geral. Mais preocupante são os jovens, e eu vejo jovens em idade escolar que não querem nada na vida e esses são um problema porque isso significa que vamos reproduzir por mais uma geração este problema. Portanto, nós temos que investir essencialmente nos mais novos. A questão dos sem-abrigo, particularmente a partir de certa idade, eu às vezes irrito-me com aquilo que acontece aqui na cidade de Angra, em que há não sei quantas instituições, com não sei quantos técnicos, que se nós pegássemos daquele dinheiro e dividíssemos pelos pobres todos, eles ficavam ricos. Mas o problema é que essas pessoas continuam empenhadas em endireitar a vida de quem não tem uma vida para endireitar. Aquelas pessoas que estão ali, o que precisam é um lugar para dormir e uma refeição ou duas por dia e deixá-los em paz. Portanto, sem aquelas regras rígidas. Não preciso de regras rígidas, porque aquilo não vai resolver rigorosamente nada. Ou seja, a única coisa que faz é que, em vez de estarem em instituição, estejam na rua, causando mais problemas do que aqueles que causariam lá dentro. Eu continuo a ter muita resistência a perceber a ideia de tentarmos educar pessoas que não têm condições para isso. Olhando para os 3 mandatos que fez enquanto Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, não sei se já fez essa análise ou não, está orgulhoso daquilo que construiu com as suas equipas? Eu, orgulhoso, sim. Há sempre algo que fica por fazer, não é? Há muita coisa que fica por fazer, mas eu creio que aquilo que eu posso dizer e posso dizer das pessoas que trabalharam comigo foi que todos nós nos empenhamos a fazer o melhor possível pelo bem comum e era esse o objetivo. Obviamente que ninguém é perfeito e ninguém resolve os problemas todos, antes pelo contrário, os problemas normalmente é que resolvem as pessoas, mas empenhamos e acho que se fez muita coisa e fez-se uma excelente caminhada, particularmente numa área que é importante, que é abrir o futuro. Uma das questões que se colocam nas instituições públicas é a questão da dívida e a questão da dificuldade que há para quem depois lá chega de continuar o caminho. Aquilo que foi na nossa caminhada foi essencialmente evitar isso, reduzir a dívida, criar condições para quem vier não tenha que olhar para trás, tenha que olhar para a frente. E isso é que devia ser o objetivo de todos os gestores públicos. Não criar problemas para o futuro, criar soluções para o futuro.
Portanto, mais vale às vezes não fazer muita coisa no mandato e deixar as coisas de maneira que quem venha a seguir possa ter um bom percurso, do que fazer uma imensidão de coisas e depois a seguir ficamos anos e anos a ouvir chorar que não é possível fazer, porque temos uma dívida. Olha, pense no caso da praia. Como é que os políticos podem ganhar alguma credibilidade? Vai ser uma tarefa muito difícil, porque os políticos estão neste momento numa situação de ataque por dois lados. Um ataque que tem a ver com a imagem que tem e as questões da comunicação. E nós temos uma comunicação, não tanto a comunicação social no sentido clássico, mas a comunicação das redes sociais e outros meios, que é extraordinariamente hostil aos políticos. O que faz com que muita gente, pura e simplesmente, não queira entrar na política, portanto, isso é uma das frentes. A outra é uma questão interna. Os políticos precisam de ser pessoas que tenham uma vida. Não é possível ser político a sério se eu não tiver uma vida pessoal. Se eu não tiver um lugar para onde recuar. Eu, por exemplo, acho que seria impossível eu ter sido Presidente da Câmara se eu não tivesse o meu emprego. Porque eu estaria todos os dias preocupado se vou ser escolhido para o próximo mandato ou não, se não sei o que. Ou seja, se a pessoa depender da política, nunca é um bom político. É quase como... Um bom político tem que ser alguém que é independente da política, que está ali, presta um serviço, mas tem a liberdade suficiente para no dia em que as coisas correram mal, ou a pessoa se fartou de dizer, olha, já não quero, e continua a sua vida com toda a normalidade. Isso é como quase a profissão ser funcionário do partido. Saem da universidade Não e agarram-se ali. Isso não é um político capaz, isso é um funcionário do partido. E é preciso também não esquecer que o objetivo da democracia e o objetivo da governação não são os partidos. Os partidos são ferramentas da democracia, são importantes, são fundamentais para a boa gestão da coisa pública, mas ninguém pense que se trabalha para o partido, trabalha-se para o bem público. O partido é a ferramenta. Isto é a mesma coisa que estar alguém a dizer que trabalha para o martelo ou para a pá, não é assim? Trabalha-se para fazer obra. O martelo e a pá são ferramentas. A mesma coisa acontece com a política e com os partidos. E é importante perceber isso, porque um dos grandes problemas que neste momento coloca em crise a política em Portugal, e não é apenas em Portugal, na Europa e eu diria no mundo, nos Estados Unidos, ainda pior é exatamente isso, é termos pessoas que estão aqui num ciclo fechado que não tem vida. E quando não se tem vida própria, não se pode ser político, porque na política nós estamos a prestar um serviço. Isso é a mesma coisa que alguém ser presidente, querer ser presidente ali da sociedade e não ter vida. Vai viver da sociedade? A política é a mesma coisa. Em traços gerais, como é que vê o futuro dos Açores? Neste momento o futuro dos Açores está negro. E eu diria que nós estamos com uma péssima governação, uma governação que, aliás, não tem precedentes do ponto de vista da falta da qualidade das decisões, e o resultado é uma dívida que fecha o futuro. Aquilo que eu há bocadinho dizia, que era a parte que mais me orgulho da Câmara, que é deixar o futuro aberto, é o que estes cavalheiros não estão a fazer. Porque quem vier a seguir, não sei como é que vai fazer. Porque ainda hoje estava aí o anúncio de 1.000 milhões de dívida, de aumento de dívida nestes últimos anos, e isso pura e simplesmente mata o futuro. Esta autonomia, desta maneira, não vai longe. Aliás, vai acabar em pouco tempo, porque a autonomia implica necessariamente responsabilidade e recursos. Isto é a mesma coisa que o filho que quer ser autónomo, sai de casa, mas depois, no fim do mês, vai lá à casa pedir dinheiro, porque não tem dinheiro para gerir a sua vida. Isso não é autonomia. Nós aqui nos Açores estamos nessa. O nosso governo está lá em Lisboa, de mão estendida, a pedir dinheiro porque não sabe gerir a casa. Fala-se muito em felicidade. O que é felicidade para si? A paz e o sossego. Acho que isso é o mais importante da felicidade, nós termos paz e termos sossego connosco próprios e com os outros. Como é que seria um dia perfeito para si? Um dia que eu tivesse uma coisa interessante para fazer. Quer deixar uma mensagem a quem nos está a ver? Eu deixo uma mensagem de agradecimento, por um lado, um agradecimento à Vitec. Ao longo destes anos, a Vitec foi fundamental para manter a Terceira numa posição razoável no contexto regional. Nós, infelizmente, temos uma comunicação social pública que está demasiado centrada em Ponta Delgada e em Lisboa e que esquece tudo o que se passa no resto. A Vitec foi e continua a ser, e espero que continue no futuro a ser a voz essencial da Ilha Terceira. Sem a Vitec, nós provavelmente estaríamos numa posição política muito, muito pior do que aquela que estamos. E depois também um agradecimento pessoal, quer pelo vosso trabalho
naquilo que se relaciona comigo, obviamente também da mesma maneira que há bocadinho disse que o Diário Insular tinha sido a minha rampa de lançamento para a política, a Vitec também foi um dos pilares importantes da política autárquica e continua a ser, mas também dizer que as pessoas devem e cada vez mais confiar na política. É fundamental que nós deixemos esta coisa cretina de achar que os políticos são todos horríveis, que a política é toda horrível, porque se fizermos isso, o que nós estamos a fazer é transformar realmente a política numa coisa horrível, porque todas as boas pessoas não vão querer estar com as pessoas horríveis. E, portanto, vai chegar o dia em que, de facto, isso é verdade e nós só temos gente de má qualidade na política e, quando isso acontecer, a nossa vida coletiva vai levar uma volta para muito pior. Preciso não esquecer que nós dependemos da atividade política. Eu quero a estrada arranjada, quero ter segurança e não quero ser assaltado, eu quero ter eletricidade em casa, eu quero ter qualidade de vida. Para que isso aconteça, alguém tem que gerir a nossa vida coletiva. E se nós pusermos idiotas a gerir a nossa vida coletiva, pois o resultado vai ser isso mesmo. Portanto, é fundamental acreditar na política e é fundamental que quem tem condições para prestar serviço na política o faça. Eu sei que custa, é muito mais fácil nós estarmos sentados em casa nas nossas vidas calmas, muito mais fácil estarmos em casa a escrever no Facebook ou noutro lugar qualquer a dizer que os políticos são todos uns idiotas, do que propriamente fazer as coisas. Mas eu gostava de ver esses treinadores de bancada que estão sempre a dizer que a política está mal, a fazer alguma coisa. Portanto, está na altura de saírem de casa, de participarem na vida social, porque ela é fundamental. Sem ela, não se consegue ter qualidade de vida. Muito obrigada. Estivemos aqui com um cenário diferente, porque realmente viemos até a casa do professor presidente Alan Menezes, aqui à sua casa na Serreta, por isso também estas cores, este sol de fim de tarde foi muito agradável. Muito obrigada, foi um gosto esta conversa franca. Aqui fica aqui o nosso aperto de mão. Muito obrigada. Obrigada também a quem esteve a acompanhar esta conversa franca que tivemos com uma figura tão conhecida local, mas também obviamente regional. Muito obrigada.